ao enviar Jesus, que nunca pecou, mas em nosso lugar se fez maldito. Nessa fé aceito estou como filho. Salvo não sou o meu desempenho, salvo não sou por minha moral, pois meu Cristo me salva sozinho, Ele é suficiente, suficiente. Tão grande amor o Pai demonstrou a nós ao enviar Jesus, que nunca pecou, mas em nosso lugar se fez maldito. Nessa fé aceito estou como filho. Salvo não sou por meu desempenho, salvo não sou por minha moral, pois meu Cristo me salva sozinho, Ele é suficiente, suficiente, Ele é suficiente, suficiente. Sou grato por tamanha graça, nutrido sou a olhar pra cruz. Como amarei o meu pecado, que fez morrer quem mais me amou. Selado estou com seu Espírito, que santifica o meu viver. Poder que ergueu da morte o Redentor também me ressuscitará. Salvo não sou o meu desempenho, salvo não sou por minha moral, pois meu Cristo me salva sozinho, Ele é suficiente, suficiente, Ele é suficiente, suficiente. Sou grato por tamanha graça, nutrido sou a olhar pra cruz. Como amarei o meu pecado, que fez morrer quem mais me amou. Selado estou com seu Espírito, que santifica o meu viver. Poder que ergueu da morte o Redentor também me ressuscitará.
Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu convido a todos vocês a abrirem a palavra de Deus nesse momento, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 1 a 7. Farei a leitura na versão Almeida Revista e Atualizada, Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida com graça e misericórdia, pois não sou digno, Senhor, de pregar a Tua palavra, nem tampouco tenho algo a oferecer que venha de mim mesmo. Por isso, necessito da graça e do poder do Teu Espírito. Abençoa as famílias que estão reunidas para cultuar o Teu nome, que sejam abençoados através da Tua palavra e que ela venha gerar fruto na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, estamos diante de um texto que se encontra em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Esse texto, ele trata especificamente do relacionamento do cristão com as autoridades seculares. Se você preferir um termo mais técnico, o relacionamento entre o Estado e o magistrado civil. Não podemos dissociar Romanos 13, 1 a 7 do restante da carta, especialmente de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Está escrito assim em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certamente, Romanos 13 está ligado a esse contexto da segunda parte da epístola, que trata da prática cristã, tendo em vista o que Paulo expôs anteriormente. A segunda parte da carta, ela está ligada à primeira parte. Ou seja, primeiro Paulo faz uma exposição do Evangelho do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 11, versículo 36. Nesta primeira parte, Paulo apresenta o Evangelho, a justificação pela fé. Nós vemos aí como o homem pecador pode se apresentar diante de um Deus justo e santo, como um homem pecador pode ser declarado justo por Deus. Então isso está na primeira parte da carta. A segunda parte, do capítulo 12 em diante, nós vamos observar o que resulta dessa justificação, qual a nossa resposta ao Evangelho, como devemos viver diante dessa verdade, diante desta graça maravilhosa que foi exposta por Paulo na primeira parte da carta. Portanto, Romanos 12, versículos 1 e 2, introduz esta parte. Ela mostra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Paulo vai mostrar a partir do capítulo 12, o resultado prático do Evangelho. Nós aprendermos
como Deus quer que nós vivamos. Portanto, Romanos 13 está ligado a isso. Romanos 13 faz parte desse viver agradável a Deus, faz parte desta forma boa, perfeita e agradável de nós andarmos aqui nesta vida e sermos agradáveis ao Senhor, nós que fomos atingidos por esta graça irresistível. Antes de falar da perícope, eu quero falar um pouquinho também da carta, mas isso de forma bem resumida. A carta foi escrita aproximadamente em 56 depois de Cristo. Paulo estava em Corinto, hospedado na casa de Gaio, e valeu-se de um amanuense chamado Técio. O amanuense é aquele que escreve enquanto alguém dita. Portanto, Paulo ditava e Técio escrevia. A citação de nomes da igreja de Corinto, como por exemplo o nome de Gaio e Erasto, das saudações finais, comprovam que essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava em Corinto. Quem levou a carta foi uma viúva próspera que estava de viagem para Roma, cujo nome era Febe. Como sabemos desses detalhes, eu não vou ler todo o texto, mas você pode conferir aí na sua casa Romanos, capítulo 16, versículos 1 e 2, quando Paulo cita Febe, Romanos, capítulo 16, versículos 21 e 24, quando Timóteo também saúda a igreja em Roma, também Erasto, o tesoureiro da cidade, saúda a igreja em Roma, e nós vemos aí também Gaio, também dando a sua saudação. Portanto, nós vemos a citação desses nomes que comprovam de onde foi escrita a carta. Paulo expressa na carta o seu desejo de visitar Roma e compartilhar mutuamente de dons que o Senhor tinha concedido não somente a ele, mas também aos cristãos da igreja de Roma. Você também pode conferir as referências em outras cartas, como 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, quando Paulo cita Gaio como um membro da igreja de Corinto, e 2 Timóteo 4, 20, quando Erasto fica na cidade de Corinto. Então, 2 Timóteo 4, 20. Você pode conferir isso tudo aí na sua casa, lendo esses textos. O tema de Romanos é o Evangelho. Ele está muito nítido e muito óbvio. A justificação pela fé. O tema é resumido em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17 apresenta o tema da epístola, quando Paulo diz que não se envergonha deste evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não somente de gentios, mas de judeus e gentios. E Paulo diz que no evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele passa a expor este evangelho na primeira parte da carta. Romanos responde a uma questão que sempre incomodou o ser humano: como um homem pecador pode se apresentar diante de um Deus justo? Será que as suas obras podem justificá-lo? Obviamente que não. Então, como um homem pode se achegar a Deus? Como um homem pode ser declarado justo por Deus? Isso responde a perguntas que, por exemplo, estão no livro de Jó. Jó capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? E também Jó 25, 4, como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Por fim, eu quero apenas mostrar um esboço dessa carta. Ela pode ser dividida em 4 partes. Uma introdução, no capítulo 1, versículo 1 a 17. Nessa introdução nós encontramos uma saudação, uma ação de graças e o tema da epístola nos versículos 16 e 17, que resume toda a carta. Depois, no capítulo 1, versículo 18 a 11:36, Paulo passa a apresentar este evangelho e a justificação pela fé. O interessante é que ele começa a exposição do evangelho
partindo da ira de Deus. No capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se manifesta do alto sobre toda a impiedade e injustiça do homem. O homem sem Deus, ele rejeita a verdade, ele rejeita a justiça e prefere a injustiça. Paulo diz que pagãos, que moralistas, que judeus, todos estão debaixo da mesma condenação. Romanos, capítulo 3, no versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo seguinte ele diz que nós somos justificados exclusivamente pela graça que há em Cristo Jesus. No capítulo 6, versículo 23, também Paulo diz que o salário do pecado é a morte. No capítulo 5, no versículo 12, ele mostra que a morte se espalhou para todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, todos estão debaixo de condenação, estão sujeitos à morte. Então, o evangelho é exposto, e o evangelho é apresentado no capítulo 1, versículo 18 até 11:36. Depois Paulo diz que o meio pelo qual o homem pode ser salvo é apenas a graça. Ele mostra, por exemplo, a certeza da salvação no capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E também no capítulo 8 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na terceira parte da carta, do capítulo 12, versículo 1 a capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele mostra o resultado prático do evangelho. É nessa parte que a nossa perícope se encontra, no capítulo 13, versículo 1 a 7, que nós vamos estudar nessa noite. Mas nessa terceira parte, Paulo mostra a nossa resposta a essa maravilhosa graça, a esta salvação sem merecermos. E por fim, no capítulo 15, versículo 14 a 16, 27, temos o epílogo da carta, o fechamento da carta, com considerações pessoais, recomendações, saudações, exortações e o encerramento da carta. Esse é o panorama da carta, a fim de que nós possamos entender melhor o contexto de Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 17. E ele encerra, interessante, essa transição da primeira para a segunda parte. Interessante também o detalhe de que Paulo encerra a exposição do Evangelho com um triunfo da graça, como um hino triunfal desta graça, dizendo no capítulo 11, versículo 33 a 36, o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, a exposição do Evangelho encerra a primeira parte com um hino de louvor ao Senhor, a sua graça, exaltando a Deus e dando glória a Ele toda a glória eternamente. E aí essa transição prossegue, melhor dizendo, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Aí Paulo roga pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo que ele apresentou antes, como nós devemos viver diante de Deus, entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 13 faz parte dessa vontade de Deus. Como devemos nos relacionar com as autoridades? Qual a vontade de Deus diante do governo secular? Eu vou ler novamente o texto de Romanos 13, 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela.
visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Eu resumi o pensamento de Paulo nessa perícope da seguinte forma: o governo provém do Senhor, tendo sido ele ordenado por Deus. Então, o governo vem de Deus, ele foi ordenado pelo Senhor, portanto, não é uma autoridade, o governo não possui uma autoridade que provém dele mesmo, provém de Deus a sua autoridade. Logo, subentende que a autoridade de Deus é a autoridade máxima, é a única autoridade soberana, é a autoridade de Deus, porque ela está sobre todas as outras esferas de autoridade. Portanto, o governo é instituído, ordenado por Deus. Por esse motivo, os cristãos devem obedecer às autoridades instituídas. Ou seja, como foi Deus que instituiu, nós devemos obediência a essas autoridades. Nós vamos ver aí em Romanos 13 que é até mais do que essa obediência. Nós devemos sujeição. A sujeição é diferente de obediência. A sujeição é você submeter a sua vontade à vontade de outro. Ou seja, vai além de uma mera obediência. Então, você deve obedecer às autoridades instituídas, está aí no pensamento de Romanos 13. Inclusive, dentro dessa obediência, você deve pagar tributos e impostos. Você deve pagar tributos e impostos. Isso está dentro da questão da obediência, da sujeição à autoridade. Além disso, conforme nós vemos aí em Romanos 13, o pensamento dessa perícope nos mostra que a rebeldia contra a autoridade instituída trará sobre si mesma a devida punição. Essa autoridade se estende a toda a esfera da nossa vida. A autoridade do pai no lar, a autoridade do patrão na firma, na fábrica, a autoridade do oficial superior no quartel, a autoridade do presidente da república. Então, toda a rebeldia contra a autoridade trará sobre si a devida punição. É o que está em Romanos 13. As autoridades foram instituídas para o bem, é outra verdade no pensamento paulino em Romanos 13, para o bem dos homens. Imagine uma sociedade sem autoridade, caída na hierarquia de comando, seria um caos. E as autoridades foram instituídas também dentro desse pensamento para exercer a sua função designada por Deus. Foi conferida às autoridades para exercer essa função o poder da espada, para exercer justiça, ou seja, Deus deu o poder da espada à autoridade secular para exercer a justiça, punindo aqueles que praticam o mal. Então esse é o pensamento que eu estou resumindo aqui de Romanos 13, 1 a 7. Então vamos ver essa questão de uma forma um pouco mais detalhada. Todo homem esteja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Esse é o versículo 1 e 2. Aqui Paulo está ressaltando que a obediência ao governo advém justamente do fato de que as autoridades foram instituídas pelo próprio Senhor, conforme eu resumi anteriormente aí no pensamento de Romanos 13, 1, 7. O propósito disso é a obediência. O próprio Deus ordena expressamente nas Escrituras quanto ao dever da submissão dos cristãos em relação ao governo civil constituído como instrumento de Deus com a sua devida finalidade, que é manter a paz e executar a justiça. O resultado da desobediência está no versículo 2. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Repare que
o apóstolo afirma que não existe autoridade que não proceda de Deus, e observa-se duas coisas. Primeiramente, ele coloca o próprio Deus como fonte da autoridade, conforme eu disse anteriormente, e que, ao dizer que essas autoridades foram instituídas por ele próprio, logo não existe exceção. Tanto uma autoridade que você pode julgar como uma autoridade má, ou uma autoridade boa, ou uma autoridade justa, ou uma autoridade injusta, seja qual autoridade for, ela foi colocada por Deus. Então ela está ali porque Deus permitiu que essa autoridade estivesse naquele lugar, ou melhor dizendo, Deus soberanamente instituiu a autoridade. Em nosso caso, por exemplo, em uma república federativa, quando nós colocamos ali o presidente, na verdade, foi a vontade de Deus que esse presidente estivesse no governo. Em segundo lugar, implicitamente, entendemos que tanto autoridades boas quanto más, conforme eu disse, foram colocadas por Deus. No versículo 3, nós podemos ler o seguinte, 3 e 4. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Esses versículos 3 e 4, eles mostram que as autoridades foram colocadas para o bem. Imagine uma sociedade sem lei e sem uma autoridade superior. Ela entraria em caos, seria inviável. Um país sem comando, sem uma hierarquia de comando, entraria em um caos, em uma anarquia e destruição total. Todo mundo mandando, seria algo terrível. Quando nós olhamos o livro de Juízes, que retrata toda a bagunça que havia em Israel naquela época, na época dos juízes, nós vamos ver que o escritor diz que em Israel não havia rei e o povo fazia o que bem entendia. Imagine qual o resultado negativo que isso trouxe sobre a nação de Israel. Além disso, Paulo afirma 2 vezes no versículo 4 de Romanos 13 que a autoridade é ministro, e o termo grego usado para ministro aí, traduzido para ministro, é diáconos, ou seja, servo. Portanto, a autoridade é servo de Deus, ela está ali servindo a Deus, ou seja, executando a vontade de Deus segundo o propósito para o qual ela foi instituída. Esta função, conforme Paulo declara, é a de executar a justiça. Repare que muitas autoridades fogem desse limiar que Deus colocou, e nós vamos falar sobre essa questão mais para o fim da exposição. Então nós vemos aí que ela foi colocada, sim, toda a autoridade, para exercer a justiça, para o bem, para a paz social, e Deus confere a ela o poder da espada. O versículo 5 diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Paulo afirma ainda que a necessidade de sujeição não se limita ao temor da punição, mas também deve existir por dever de consciência, ou seja, o simples fato de sabermos que é a vontade de Deus, a nossa consciência nos leva à obediência a toda autoridade que foi colocada por Deus para a paz social, para a justiça. Repare que Deus põe toda e qualquer autoridade, Ele é soberano e está no controle de tudo. Versículo 6, por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Novamente, as autoridades são colocadas como servos de Deus, e por isso nós devemos pagar tributos, impostos. O apóstolo conecta a função da autoridade secular à necessidade de sustento e pagamento de tributos, impostos. Ele encerra dizendo: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto,
a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. De fato, Paulo afirma que, nesse versículo aqui, no versículo 7, que devemos pagar a cada um o que é devido. Isso traz de forma implícita que há um limite para as autoridades. Elas devem receber o que é devido, ou seja, somente a Deus é devido o temor. O versículo 7 está conectado ao 6. A função da autoridade dá a ela o direito de receber impostos, e Paulo diz no versículo 7 que devemos pagar a ela o que é devido, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, porém a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. E somente a Deus nós devemos essa honra, essa adoração. Era importante frisar isso, porque a autoridade em questão aqui é o imperador romano. Era difícil para um cristão se sujeitar a uma autoridade como o imperador, que na época inclusive era Nero. Quando os cristãos deveriam obedecer e quando eles não deveriam obedecer. Fica aqui essa questão. O versículo 7 põe implicitamente esse limite. Então existem algumas pistas para esse limite de autoridade na própria perícope. Por exemplo, a primeira pista é o próprio versículo 3 e 4, que diz: porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, pois aquele que está investido de autoridade é servo de Deus para o seu bem. Versículo 4. Ou seja, ele foi investido de autoridade. Então essa é uma pista, Ou seja, a autoridade foi investida dessa autoridade por Deus. Então a autoridade secular não tem uma autoridade que advém dela mesmo. Portanto, não é uma autoridade soberana. O soberano é Deus, é Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano sobre todos. Então essa é a primeira pista. Aquele que tem autoridade, ele é servo de Deus para o bem, ou seja, ele serve a Deus. Se ele serve a Deus, existe uma autoridade sobre ele, e essa autoridade é o próprio Deus. O magistrado civil é servo de Deus, implica que ele tem responsabilidades e ele tem que prestar contas a Deus. Ele prestará contas pela autoridade que lhe foi conferida. A segunda pista foi a que nós falamos no versículo 7, pagai a todos o que é devido. Portanto, há um limite na autoridade. O versículo 7 ecoa e reverbera as palavras de Cristo que estão escritas em Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não cabe dar a César o que pertence a Deus, adoração somente a Deus. Vemos em países comunistas em que seus líderes exigem adoração a eles. Algumas igrejas na China tiveram os crucifixos e os seus símbolos cristãos substituídos pela imagem do líder chinês, e é obrigado que as pessoas prestem culto a ele. Na Coreia do Norte a mesma coisa, o líder coreano é tratado como se fosse uma espécie de divindade, não de uma forma direta como o imperador de Roma, que advogava ser um próprio Deus, uma encarnação divina, mas indiretamente essas autoridades comunistas, elas agem da mesma forma. Então elas estão ultrapassando o limite. Portanto, é uma coisa que não cabe à autoridade, essa honra, esse temor, essa adoração. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então isso implica um limite. Paulo tinha certamente em mente o que Cristo havia dito. Ele não condena o pagamento de impostos, mas ele diz que deve ser dado a cada um o que é devido. O texto de Atos, capítulo 4, versículo 18 a 20, deixa bem claro o limite da nossa sujeição. Há um limite sim na nossa sujeição, e esse limite está em Deus. Deus é a autoridade máxima. Qualquer ordem que vá contra a ordem de Deus expressa nas Escrituras
ela não deve ser acatada. Por exemplo, alguém proíbe você de orar, essa pessoa não deve ser acatada. Se uma autoridade proíbe você de anunciar e pregar o evangelho, esta autoridade fugiu do limite, ela deve ser, não deve ser obedecida, não devemos nos sujeitar a um tipo de ordem dessa. Atos 4, 18, 20 deixa isso claro. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem, nem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Portanto, ao serem chamados e repreendidos e ameaçados pelas autoridades seculares, Pedro e João responderam que não poderiam deixar de anunciar e falar as coisas que eles tinham visto e ouvido. Eles não poderiam deixar de anunciar o evangelho. Ele diz: nós não podemos obedecer aos homens acima de obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus e não aos homens. A autoridade secular pode dar uma ordem até que nós não gostamos e vamos nos sujeitar a essa ordem, sujeitar a esta vontade que não é nossa. Podemos nos sujeitar a algumas coisas que são impostas, coisas que são características de uma autoridade má, de uma autoridade até mesmo injusta, sabendo que esta autoridade muitas vezes foi colocada ali como punição do próprio Deus para um povo rebelde, mau. Porém, quando esta autoridade ela começa a ferir a autoridade máxima do Senhor expressa em sua palavra, essa autoridade ela deve ser, essa ordem deve ser rechaçada. Outras ordens rechaçadas, outros exemplos podem ser vistos nas Escrituras. Eu quero citar apenas como último exemplo Atos 5, versículos 28 e 29, e também os versículos 40 e 42. Atos 5, 28 e 29, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E os versículos 40 e 41 do mesmo capítulo diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Reparem desses dois textos. Primeiro, os apóstolos respondem às ameaças dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E no segundo texto, eles são açoitados e eles saem da presença das autoridades regozijando por se acharem dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus, e permaneceram, mesmo diante de ameaças, no templo e de casa em casa, e não deixaram de pregar a respeito de Jesus, o Cristo. Então nós vemos aí que existe um limite em relação a essa obediência, a obediência às autoridades. Então, meus amados, nós percebemos através desses textos que há um limite para a nossa sujeição e obediência em relação às autoridades. E esse limite é quando elas ferem a autoridade máxima, a ordem de Deus através da sua palavra. Bom, como podemos aplicar o texto de Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7 às nossas vidas? A primeira aplicação que nós vemos, e essa está bem clara no texto, é que nós devemos nos sujeitar às autoridades, porque toda a autoridade foi instituída pelo Senhor. A segunda aplicação é que há um limite, conforme nós acabamos de ver, há um limite para essa sujeição, para essa obediência, e esse limite é quando a autoridade foge da sua esfera, foge da sua função, e ela vai contrária à ordem de Deus para a nossa vida expressa na sua palavra. Quando a autoridade ela é contrária à nossa vida de piedade, de devoção a Deus,
quando ela é contrária à palavra de Deus, ela não deve ser obedecida, obviamente, porque Deus é a fonte de toda a autoridade. Ele sim é a autoridade suprema e soberana. E por último, surgem as perguntas no dia de hoje, diante da situação que estamos vivendo. A quem devemos obedecer? E até onde é este limite de sujeição e obediência? Bom, a quem obedecer? Obviamente, primeiramente a Deus através da sua palavra. Mas dentro do nosso país há uma cadeia hierárquica. Obviamente, primeiramente obedecemos ao presidente da República, ao governo federal, desde que este esteja agindo, obviamente, conforme os princípios da Constituição e também não esteja ferindo a ordem de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida. Então, primeiro vem o governo federal, depois o governo estadual e depois o governo municipal. Desde que o presidente da República ele não anule qualquer decreto ou qualquer lei que tenha sido criada pelo governador ou pelo prefeito de uma cidade, então nós devemos nos sujeitar a este decreto, a esta lei, ainda que a gente não goste, ainda que a gente ache chato isso, mas devemos estar sujeitos, porque assim a Bíblia nos ensina, desde que esse decreto, desde que essa lei não fira os princípios contidos na palavra de Deus. Por exemplo, se um prefeito nos proíbe de orar ou nos proíbe de pregar o evangelho, essa é uma ordem absurda que não deve ser acatada. Aí sim devemos desobedecer a esta ordem. Mas quando a ordem de um prefeito ou de um governador, esta ordem não é contrária aos princípios bíblicos e cristãos, nós devemos nos sujeitar, ainda que seja algo estranho, algo indesejável, algo que a gente não acha legal e não gosta. E quando essa ordem vai contra a ordem de uma autoridade maior que essa autoridade, ou seja, vamos supor, quando o governador dá uma ordem contrária à ordem do presidente, obviamente que nós vamos obedecer a ordem do presidente da República. Então isso responde às perguntas a quem obedecer e até onde vai o limite da nossa obediência. Eu espero que a palavra de Deus ela realmente tenha gerado fruto em sua vida. Então vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, obrigado pela pregação da Tua palavra, obrigado pelas famílias reunidas para adorarem o Teu nome. Que a Tua palavra venha gerar fruto em nossas vidas, em nossos corações. Obrigado pela Tua autoridade sobre a nossa vida. E aproveitamos para pedir, Senhor, que nos dê dias de tranquilidade e de paz, que incline o coração das autoridades a fim de que façam a Tua vontade. Te louvamos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.